E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Pronto para comprar barato? Hoje a gente vai analisar aqui a empresa Grendene, né? Código de negociação GRND3. Como de costume, a gente vai fazer aquela análise fundamentalista e o valuation de preço. Desde já, pessoal, eu já peço que vocês deixem o curtir no vídeo, né? Curtam também os vídeos anteriores do canal, né? Que são análises de boas empresas também. Se inscrevam para receber diariamente análises de empresas que estão na nossa bolsa de valores. E não são apenas comentários superficiais, falando que a empresa é boa, que a empresa é sólida, enfim. Eu vou demonstrar aqui como você entende se uma empresa de fato é boa, se uma empresa de fato é sólida, se uma empresa é de fato de crescimento, se uma empresa ela é uma empresa de dividendos. Você vai aprender comigo nesse canal como analisar e tirar suas próprias conclusões, né? Por conta própria, montar sua carteira, parar de operar em notícia. Tá? Fica aqui o disclaimer desde já de que os ativos aqui analisados não são indicativos de compra ou de venda, tá bom? São análises feitas de acordo com os meus critérios e a minha percepção para a composição e aquisição de ativos para minha própria carteira de investimentos. Tá bom, gente? Dito isso, eu vou deixar aqui mais um avisozinho que hoje vamos retornar ao nosso método inicial, que é de fazer um preenchimento mais detalhado. Eu quero que vocês entendam um pouco mais como funciona aqui o nosso método, porque eu acho que a planilha já toda preenchida com todos os dados, você fica um pouco mais perdido, são muitos números, você pode ficar um pouco assustado, né? Então, para você de fato entender o processo de análise, a gente vai fazer linha a linha, né? Então, deixa eu virar aqui. Vamos aqui para a nossa planilha, né? Então, a gente tem aqui a planilha que a gente faz a nossa avaliação. A gente faz uma avaliação fundamentalista e um valuation também da empresa, tá? Então, vamos aqui linha a linha para que você entenda nosso método. Hoje vai ficar um pouco mais extenso e depois, nos próximos vídeos, a gente volta a acelerar. Mais uma vez, gente, peço o seu curtir para que o nosso canal possa crescer. Peço que você se inscreva para receber diariamente as nossas análises e ative aí o sininho das notificações para você sempre ficar ciente do que é lançado aqui no canal, tá bom? No primeiro aqui a gente começa com a receita líquida, né? Que é o resultado financeiro da venda dos produtos ou serviços da empresa, né? Considerado o oxigênio da empresa. Então, um número muito baixo de receita líquida sempre é algo muito perigoso. A empresa, dependendo do porte dela, tem que ter um certo volume de receita líquida para que tudo funcione. E a gente vai analisar aqui a evolução da Grendene ao longo do tempo, né? Todos os números aqui, como foram falados nos vídeos anteriores, são em bilhão, tá bom? Antes da vírgula, aqui à esquerda, é bilhão, depois do ponto, é milhão. Então, aqui a gente tem 1 bilhão 455 mil, a gente parte 455 milhões, a gente parte de 2009, evolui para 1,6 bilhão aqui em 2010, cai um pouco em 2011, tem uma crescente forte em 2012, mais uma crescente forte em 2013, a empresa continua avançando em 2014, 2015 ela se mantém estável, 2016 ela mostra uma tendência de queda, mas logo recupera aqui em 2017. 2018 ela volta a crescer, não, de forma não tão expressiva, mas cresce um pouco. E em 2019, no acumulado dos últimos 2 meses, ela já demonstra aqui uma tendência de queda, mas que pode ser revertida aí com o resultado do quarto trimestre. Com isso, preenchido, gente, a gente já colocou todos os valores, né, dos últimos 10 anos. A gente coloca aqui o valor inicial, passa por todos os períodos, vai até o valor final. São 10 períodos evolutivos. Então a gente tem que essa empresa ela cresce ao ano como se fosse uma taxa de juros sobre juros 3,97. Você imagina como se fosse uma linha reta, sem percalços, sem sobe e desce. A empresa cresceria, saindo desse valor, 3,97 numa taxa anualizada. Tá? Vamos aqui agora para os próximos valores, para a gente começar a entender como eles se relacionam. A gente vem para o EBITDA. O que é o EBITDA? Né? É o lucro antes de juros, impostos, amortizações, depreciações. Para que ele serve? Ele vai servir como um base de medição para a eficiência da empresa. Então a gente tem aqui a receita líquida, a gente vai ver quanto que sobra em termos de EBITDA desse dinheiro que entrou aqui na empresa. Né? Então vamos lá. Então já estou aqui com os dados, vamos só colar.
Tá, esses dados, gente, a empresa divulga trimestralmente, né? Trimestralmente, quase não sai. Mas é que eles estão anualizados já, todos compilados, bonitinhos, para a gente fazer essa análise mais rápida. Então a gente vem aqui para a EBITDA, desse 1,455 milhões, né, bilhão, 1 bilhão, quase 1 bilhão e meio, de margem EBITDA sobrou aqui para ela 0,178, ou seja, de quase 1,5 bilhão, 1 bilhão e meio, só sobra para essa empresa 178 milhões em 2009. Em 2010 ela evolui um pouco, né, mas parece que é uma crescente também relacionada ao crescimento da receita líquida. 2011 se mantém estável, 2012 já começa a mostrar uma certa eficiência aqui na empresa, então ela já pula para um outro patamar, quase que dobra aqui, quase 400 milhões, né? E só fazendo um adendo aqui, gente, ela se mantém aqui, que faz parte da margem EBITDA, né? Faz a parte da análise do EBITDA. A margem EBITDA dela de 12% aqui em 2009, 14,78% em 2010, 14,5% aqui em 2011. Então ela está uma margem baixa, né? Não é uma margem boa aqui nesses anos. Mas a partir de 2012 ela já cresce aqui o seu EBITDA e a margem também já fica bem ok. Em 2013 se mantém aqui praticamente no mesmo nível, 2014 também se mantém estável com 437, a gente vê aqui quase 400, 436, 437, então se mantém mais ou menos na mesma margem. 2015 também não foge muito, né, da regra, se mantém aqui na casa dos 20. 2016 ela perde eficiência, né? Como a gente comentou aqui, o EBITDA média a eficiência da empresa. É uma das medidas, né? Baixa aqui para 16,72. Em 2017 ela já sobe, né? Dá um salto aqui para um salto histórico. Até então ela não tinha uma margem EBITDA tão boa, de 23,37. 2018 ela se mantém com uma certa queda aqui, mas o mesmo nível de eficiência, e em 2019 parece que ela vem perdendo eficiência, né? Ela, além de estar com uma receita líquida aqui decrescente, a margem EBITDA também está perdendo um pouquinho de eficiência, mas nada gritante, né, gente? Que 22,42 e aqui 20,82, né? Não está muito distante. Então vamos aqui, a gente vai ver a evolução desses valores. Então, pega o valor inicial, pega o valor final, passando por todos os períodos, são 10 períodos evolutivos. Olha aí, ó. Então a gente tem aqui que a receita líquida cresce numa taxa de 3,97, ou seja, ela cresce num certo patamar, um patamar mais lento, mas a empresa vem se arrumando de maneira mais acelerada, né, com mais força. Então ela vem ganhando mais eficiência dentro da própria receita líquida que ela já tinha. Tá bom? Então vamos ver aqui a evolução do... olha aqui. Aqui também a margem EBITDA passa de 12%, 0,23%, até aqui em 2019 para 20,82%, vem uma taxa evolutiva aqui de 5,46% ao ano. Ou seja, a margem EBITDA também cresce mais do que a receita líquida em termos percentuais, né? Então, ela não cresce tanto em captação de dinheiro do mercado, mas ela cresce bastante aqui no termo de eficiência. Uma empresa muito boa. Vamos lá. Dando sequência aqui, a gente vem aqui para o EBIT, né? Vamos colocar aqui os dados. Repetindo aqui, gente, os dados eu tenho todos compilados aqui em outra planilha. Pego e já colo aqui para ficar mais rápido a nossa análise. Apesar de hoje ser uma análise mais detalhada, né? Mas pelo menos para acelerar o mínimo possível. Da mesma forma, né? O EBIT ele serve para uma medição também de eficiência, mas eu gosto de utilizar ele para fazer uma correlação de valuation, né, de precificação, para saber se a ação está cara, está barata, está com preço justo, ou ele serve de um dos parâmetros que eu utilizo, então ele vai ser utilizado mais para o final, mas a gente vai comentar aqui ele como também um padrão de eficiência da empresa. O que é esse EBIT? EBIT, né, é o lucro antes de juros e impostos, tá? Traduzindo é isso. O EBITDA é antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e o EBIT é antes de juros e impostos. Depreciação e amortização não estariam inclusos aqui nesse índice. Então a gente vem aqui, 2009 passa de 152 milhões para 208, 187. Pode ver ó, que ele cresce muito concatenado com o EBITDA, tem uma relação muito forte, né? Só a depreciação e amortização que não está incluída. Eu poderia deixar aqui só o EBITDA, não é mesmo? Para a gente fazer essa medição. Só que eu coloco o EBIT para que a gente faça a correlação depois
aqui, ó, nessas planilhas de cima, tá bom? Essas planilhas não, desculpa, nesses conjuntos de célula superiores. Então a gente vê que ele cresce e evolui na mesma medida que o EBITDA, né? Vem aqui subindo, ó, ainda crescendo, vem crescendo, crescendo de maneira bem tímida, né? Olha aqui, ó, praticamente 400 milhões, 400 milhões, quase 400 milhões, 400 milhões de novo. Ele se mantém bem estável aqui, ó, 19, 18, 17, 18, 19, 20%. 19,55 aqui. E, mais uma vez, ó, demonstra aqui em 2019 uma tendência de queda, né, no acumulado de 2012, que pode ser revertido pelo resultado do quarto trimestre, que para esse tipo de empresa, né, empresa de calçado, está chegando a época das festas, né, Natal, Ano Novo. Então ela tende a ter um faturamento muito bom aí no quarto trimestre. Então pode ser revertido, tá bom? Isso bem aqui. Então vamos fazer aqui o período evolutivo, como é que ela vem evoluindo aqui no EBIT. Pronto, 10 períodos, percentual também. Tá aí, o EBIT, ó, vem evoluindo 9,60, muito próximo aqui do EBITDA, né? E aqui também a margem EBITDA, a evolução da eficiência dela, da margem, né? Também muito próximo da margem EBITDA. Vamos agora para o lucro líquido. Que o lucro líquido, né, gente, é o coração da empresa, né? É tudo que a gente quer saber. Nós, como acionistas, né, a gente quer que a empresa tenha lucro. Porque a gente só recebe alguma coisa se a empresa tiver lucro, né? Não há dividendo sem lucro, né? Se a empresa for responsável, logicamente. Não há crescimento da empresa sem lucro. A empresa não vive para não ter lucro. Então, isso aqui é um dos índices que eu mais gosto de analisar. Então, vamos lá, vamos colar aqui. Vamos lá, a evolução dela, né? Olha, 2009, 272 milhões. 2010, 312. Vem evoluindo, aí cai um pouquinho aqui em 2011. Sobe de novo em 2012 para 429. 2013 também ainda em evolução, 14. 15 dá uma acelerada. 2016 também continua evoluindo. 2017 evolui. 2018 ela tem uma queda. Então ela já dá uma queda aqui em 2018. E em 2019 ela também mantém uma tendência de queda, né? Parece que o lucro dela acompanha aqui os outros índices, mas como eu falei, quarto trimestre para uma empresa de calçados, né? Ela não é uma varejista, mas o produto dela está diretamente ligado ao varejo. Ela tem algumas lojas, mas o forte é vender para lojistas para que os lojistas vendam no varejo, né? Então isso aqui pode ser revertido. Mas aí o que a gente assiste aqui é uma margem de lucro líquida verdinha, né? Por que está bem verdinha aqui? Quando a gente coloca aqui o amarelo e o vermelho, o que é que significa? O vermelho não está bom, o amarelo está ok, né? Para a gente ficar só atento aqui com relação a isso. Mas quando ela está verdinha assim, esse índice verde, eu classifico que a empresa tem uma margem muito boa, né? Então, olha aqui. Aí, inclusive a Grandene parece que aí tem que ter um estudo mais aprofundado para falar isso com mais certeza, mas aparentemente a Grandene é uma das indústrias de calçado que tem a maior margem de lucro do planeta Terra. Olha aí, empresa brasileira. Então vamos lá, 2009, né? 18%, 19,5%, 20%, 22%, 19,8%, 21% aqui em 2014, atinge 24% aqui em 2015, 2016, olha, tem um pico aqui de eficiência, né? 31% de margem de lucro líquido. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é lindo de ver, gente. Quando uma empresa tem 31% de margem de lucro, eu fico muito feliz em investir nela, né? Vamos ver só mais adiante se essa empresa está com preço justo, né? Lembrando, gente, eu não compro, eu dou preferência, lógico, para comprar empresas descontadas, né? Mas eu compro empresa com preço justo também. Se eu entendo que aquele preço condiz com a situação da empresa, eu invisto nela, né? Eu não sou trader, eu trabalho com buy and hold, e só que eu quero ver o meu dinheiro rendendo o máximo possível. Eu acho que é o pensamento de todo mundo, né? Comprar produtos bons a preços acessíveis. Então é o mesmo raciocínio que eu pratico em ações. Então vamos lá, ela tem esse pico aqui de eficiência em 2016, se mantém praticamente na mesma margem, mas perde um pouco em 2017, dá uma caída boa aqui em 2018, né? E parece que se mantém aqui estável em 2019, né? Mas por enquanto apresentando uma tendênciazinha de queda nos outros números, mas em termos de margem de lucro, ela está estável, né? Praticamente a mesma.
Muito pouca diferença. Então vamos lá, vamos pegar aqui do valor inicial, valor final para a gente ver a evolução. Repetindo, gente, está falando mais devagarinho hoje aqui, fazendo mais devagar isso aqui, linha a linha, para que vocês entendam um pouco, compreendam a questão de cada índice desse aqui, como eles se relacionam, para que ele serve, para que nos próximos a gente possa ir acelerando e vocês com mais facilidade entendendo o que eu estou falando aqui, tá bom? E entender aqui todo esse conjunto de números. Vamos lá aqui. Então a gente vai agora, então, ó, vamos só fazer um comentáriozinho. O lucro, ó como é que o lucro cresce aqui, ó. Tá? Receita líquida, como é que cresce? Ó o dinheiro entrando na empresa. 3,97%. Chega nem a 4, né? Vamos arredondar. 4% ao ano. Uma taxa anualizada. Mas ao lucro, cresce a 7%. Ou seja, como a gente viu nesses outros índices aqui de eficiência, quando a gente começa a assistir isso bem aqui, né, vai estar muito intimamente relacionado com o lucro também. Porque a partir daqui, né, a empresa já demonstra que ela tem trabalhado com eficiência e o lucro só ratifica isso. Né? Só reafirma aqui que a empresa tem trabalhado bem. Então, capta dinheiro no mercado aqui a 3,97% de crescimento anualizado, mas o lucro cresce a 7%. Muito bom, gosto disso aqui. Porque no final, gente, o que importa é que a empresa é lucro, né? Né? Pode trabalhar aqui com margem EBITDA legal, com margem EBITDA boa, captando muito dinheiro em receita líquida, né? Só que chega aqui na hora do lucro, dá prejuízo, o que adianta? Né? Então ela trabalha muito bem com isso. Vamos agora para o patrimônio. Vamos ver aqui como é a evolução do patrimônio líquido dessa empresa. Esse patrimônio líquido aqui pertence a nós acionistas também, tá bom? É bom saber disso. Vamos colar aqui. Pronto, então ela começa aqui em 2009 com 1,4 bilhão de patrimônio, 1,6 bilhão, 1.800, 1,9, 2,0. Aqui uma reta, né? Uma linha crescente sem nenhum desvio. Então a gente mantém o crescimento aqui em 2014 um pouco mais acentuado. 2015 mantém o crescimento em 2016, 2017, 2018 e acho que é o menor crescimento aqui de patrimônio líquido dessa série histórica de 10 anos, né? Que é para 2019. Parece que ele dá uma estabilizada bem aqui. Vamos ver aqui o percentual evolutivo. Escolhe o primeiro período. Né? Escolhe o segundo período aqui. 10 períodos evolutivos. Patrimônio líquido cresce aqui uma taxa linda de 9,37% ao ano. Né? Mas o que é que esse patrimônio líquido aqui nos traduz? O que é que ela consegue produzir para a gente trazer de ganhos para nós acionistas, tendo todo esse patrimônio? Ó, ela consegue rentabilizar aqui em ganhos para a gente, a partir desse patrimônio, 18,16% desse valor. 18%, que é a margem ROI, tá, gente? Ó, é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, gente, aqui o 2011 ó, perde um pouco, o ROI cai, né? Só que ele se torna crescente de novo em 2012, se estabiliza em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Pronto. Todos esses anos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, ela passa muito estável aqui, o patrimônio continua crescendo, né? E o ROI se mantém estável, tá bom? Ou seja, a eficiência dela também se traduz aqui nesse ROI estável. Só que em 2018, ó, o que acontece com ele? Já dá uma despencada para 16%, em 2015 para 15%, né? Então ela vem demonstrando que ela vem perdendo eficiência. Isso aí já é um indicativo não muito legal, mas como eu falei, com o lançamento dos balanços aí do quarto trimestre, que deve vir forte para ela, eu acredito, né, que é um período bom, eu acho que todos os trimestres é o trimestre que é mais promissor para ela. Então eu acredito que ela pode reverter essa tendência de queda. Pronto, olha o que eu estou falando. O ROI começa aqui no nível de 18%, vem aqui se mantendo estável, cai um pouquinho, aí depois sobe e estabiliza durante 6 anos, cai aqui no 2018 e continua com a tendência de queda em 2019. Então, o retorno sobre patrimônio líquido aqui da empresa vem caindo, na verdade, aí já tem um pequeno índice negativo aqui, vem decrescendo 2,15% em taxa anualizada.
Vamos ver aqui agora a questão do payout, né? O que é que ela distribui para a gente? Cair um dividendozinho sempre é bom, a gente sempre fica feliz, né? Sempre abre um sorriso no rosto do investidor. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui o valor. Pronto, aqui a gente colocou a porcentagem, né? Ó, é uma empresa que distribui sempre dividendos recorrentes. Gostei já, ó, todo ano. Também, olha, se a gente for olhar aqui, tirando aqui essa pouca eficiência aqui, eu não diria nem pouca, né, gente? Ela está 14,78. Por mais um pouquinho ela ia para o amarelo aqui. Mas mesmo assim, ó, se a gente for ver de uma maneira geral, tá muito redondinha a empresa, muito bonitinha. A evolução dela é muito, muito legal, muito consistente. E o payout dela também, ó, ela não fura nenhum ano. Ó, 44%, 33%, 60%, 64%, 68%, 49%, 48%, 47%, 57% aqui em 2017, 55% em 2018 e até agora, no acumulado de 2019, 45%. Qual que ela paga aqui? Ela paga uma média de 51,82% de payout nos últimos 10 anos, né? Para mim aqui, eu estou vendo aqui que ela é uma empresa de crescimento e dividendos, né? Ela não exagera nos dividendos, mas também ela não está congelada no tempo. Ela vem crescendo gradualmente aqui, mantendo um crescimento consistente e também se mantém consistente nos dividendos. Parece ser uma empresa muito boa. Então, ó, percentual evolutivo aqui, ó, ela pagou aqui em 2009 em termos de milhões, 120, 100 milhões em 2010, 183, 275, 295, 259, 298, 376 em 2017, 322 aqui e 241 em 2019. Vamos ver aqui se ela reverte aqui. 2019 parece que de fato está com uma tendênciazinha de todos os números darem uma descida, né? Vamos ver aqui como é que ela evolui ao longo do tempo. Ó, mas evolui bem, ó, o payout dela vem acompanhando o lucro líquido, né? Olha aqui, ó, o lucro cresce 7% ao ano e o payout também cresce. Empresa bem reloginho, muito bacana ela. Vamos agora aqui analisar o fluxo de caixa operacional, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na saúde e funcionamento dessa empresa. Então, fluxo de caixa operacional, vamos colocar aqui os dados. Tá? Gente, ó, se o conteúdo estiver ajudando vocês aí de alguma forma, curtam o vídeo, tá bom? Se inscrevam também no canal para receber as nossas análises. Hoje vai ser uma análise mais longa, como eu expliquei, para vocês entenderem melhor aqui o funcionamento da nossa tabulação de dados, como é que funciona cada índice desse aqui, dos balanços financeiros das empresas, e como é que de fato a gente avalia se uma empresa é boa ou não. Porque às vezes a gente escuta muito aí no YouTube, o pessoal falando, é uma empresa maravilhosa, uma empresa isso, é uma empresa sólida, uma empresa não sei o que, e a gente acaba operando em cima de vídeos de YouTube, né? Eu não quero que você faça isso aqui com o nosso canal, eu quero que você entenda. E a partir do entendimento você tira suas próprias conclusões. Não vou trazer nada mastigado para você. Eu vou apresentar os números, vou dizer a minha impressão e você faz a sua própria análise, decidindo pela compra, pela venda, por não fazer nada, enfim, fica ao seu critério. Vamos lá, voltando aqui para o fluxo de caixa operacional. Começa aqui 248 milhões em 2009, 326 em 2010, dá uma caída aqui boa, né? Dá uma enxugada aqui, isso aqui não é tão legal, 2011, mas a gente vai ver aqui que os números melhoram. 2012, 193, 303 em 2013, 484. Dá uma decaída, cresce de novo, se mantém mais ou menos estável. E vem aqui, ó, se a gente for ver aqui de 2016, esse fluxo de caixa operacional vem uma tendência de queda, né? De 551, 525, 483 e até agora um acumulado de 12 meses, 448. O que é esse fluxo de caixa operacional? O fluxo de caixa operacional é o dinheiro oriundo da venda de bens e serviços menos o dinheiro necessário para produzi-los, né? Então, isso aqui talvez não seja uma perda de eficiência da empresa, mas sim um aumento do custo da matéria-prima. Aí esse aumento do custo da matéria-prima vai aumentar aqui talvez o próprio capex também. Vamos ver aqui. Acaba tirando aqui um pouco desse valor e trazendo ele numa descendência. Vamos ver aqui como é o percentual evolutivo. Pega aqui o primeiro período, né? Vamos aqui para o último, passa por todos os períodos. São 10 períodos evolutivos. Mas cresce bem, ainda assim, ó, com essa perda aqui no final, ela
cresce ainda numa taxa anualizada de 6,09. Se a gente fosse traçar daqui até o pico dela aqui em 2016, né? Vamos só por termo de curiosidade, qual foi o máximo evolutivo dela? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos evolutivos. Ó. Se ela tivesse mantido aqui essa tendência de crescimento aqui, que ela veio mostrando, ela estaria crescendo a 12%. Só que ela não manteve, né? Teve uma queda aqui no final. Então ela acabou caindo aqui para 6%. Vamos ver o Capex agora, tá bom, gente? Lembrando que o Capex é intimamente linkado aqui na nossa planilha com o fluxo de caixa operacional, porque dele vai sair uma parte muito importante que gera o nosso valuation, que é o fluxo de caixa livre. Vamos lá, vamos colar aqui os valores. Então o Capex dela aqui começa em 35 milhões de 2009. E o que é esse Capex? Para quem não sabe, né? É o valor gasto em maquinário, ativos essenciais para o funcionamento da atividade da empresa. Ponto. Resumidamente é isso. Então a gente vem aqui do Capex de 2009, 35 milhões. 2010, 33, 39, se mantém bem estável aqui, né? Nesse início. Depois ele cresce um pouco mais, também com o crescimento da empresa e eficiência, então não tem problema nenhum. Dá um salto aqui grande. Se mantém na casa das centenas de milhão. 73 milhões em 2015, começa a decair em 2016, sobe de novo em 2017, decai em 2018 e decai em 2019, né? Pelo menos isso. Então, se o fluxo de caixa operacional vem decaindo aqui nesses últimos tempos, o Capex também de 2017 para cá vem caindo. E isso é positivo, tá, gente? Se o fluxo de caixa operacional vai caindo e o Capex vai subindo, isso é péssimo para a empresa. Pronto, percentual evolutivo de 5% e o fluxo de caixa operacional crescendo no percentual de 6,09%. Então está crescendo mais aqui no fluxo de caixa operacional, isso é um indicativo positivo, tá bom? Vamos ver aqui o percentual, deixar logo o percentual evolutivo também do fluxo de caixa livre. Não, vamos aqui no linha a linha, né? Coluna a coluna. Fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional menos o Capex. Vamos aqui em 2009. 203 milhões, 293, 29 milhões, 129 milhões aqui em 2012, 2013 149, dá um salto em 2014. Isso aqui é positivo, tá, gente? Se ele cresce aqui, a gente quer que esse fluxo de caixa livre cresça. Então ele cresceu aqui, deu um salto bom em 2014, um salto, se manteve estável em 2015, deu um salto aqui em 2016, caiu um pouco em 2017, aí de novo a gente começa aquela tendência de queda, né? 2017 ele cai, 2018 ele se mantém praticamente estável, mas em tendência de queda, e cai mais um pouquinho aqui em 2019. Qual é o percentual evolutivo dele? De 6,26%. Não está ruim. Vamos para o caixa líquido. O famoso caixa líquido aqui da Grendene, né? Grendene por muito tempo foi famosa, né? Por ter um caixa gigantesco. E a gente vai ver aqui quais são esses números. Porque assim, a gente fica só ouvindo essas notícias, né? A Grendene tem um caixa enorme, tem um caixa isso, não sei o que. E não vê mesmo o número ano a ano e faz essa análise. Vamos colar aqui. Em 2009 ela não tinha nada de caixa, olha aí, ó, algumas coisas vêm evoluindo. 2010 dá um salto aqui para 1 bilhão e 30. Talvez um não recorrente, né, para gerar esse caixa todo. E em 2011 se mantém mais ou menos estável. 2012 perde aqui um pouco, metade do caixa. 2013 estável. 14 cresce um pouco. 15 se mantém mais ou menos estável. 2016 dá um salto, né, quase dobra o caixa aqui. 2017 mantém a tendência de crescimento. E aqui de 17 para 18 cai um pouco. E em 19 ela aumenta de novo o caixa. Então tá aqui, ó, o famoso caixa da Grendene. É uma empresa que tem um patrimônio líquido aqui de 3,5 bilhões, né? E tem um caixa líquido aqui, dinheiro na mão mesmo, parado lá em caixa. Parado em caixa não, né? A gente pode estar em aplicado, enfim, esse tipo de coisa. De 1,7 bilhão. Vamos ver o percentual evolutivo desse caixa, né? Olha, a gente não coloca no zero, porque o cálculo dá errado. A gente começa aqui de 2010, vem até o período de 2019, só que são 9 períodos evolutivos e não 10. Então a gente tem uma taxa anualizada de crescimento aqui de
0,84%. Vamos agora analisar a parte da dívida. A gente viu aqui todas as entradas, o que é que gera de lucro, o que é que a gente tem de eficiência aqui operacional, o que é que gera de caixa livre. Agora a gente vai ver se a empresa, para fazer tudo isso aqui em cima funcionar, se ela se endivida, como que ela se endivida e como que está essa dívida. Vamos lá. Pronto. Olha aí a dívida bruta dela, né? No primeiro ano aqui, 130 milhões. Depois 178, 110, 137, 117. Bem estável aqui, né? Muito estável. Se mantém aqui. 171 dá uma crescida. 112 milhões cresce um pouco mais. Começa a decair. Começa a decair. Começa a decair. Opa, cresce um pouco mais aqui. E despenca novamente aqui em 2019. Só que assim, né, gente? Ela tem essa dívida bruta aqui. Que não significa nada, porque uma dívida bruta de 76 milhões para um caixa líquido de 1,717 bilhão. Ela pode pagar isso aqui estalando os dedos, né? Então, tanto que ela gera uma dívida, ela tem uma dívida líquida aqui no primeiro ano de 2019 de 130 milhões, a dívida líquida, né? Que é o caixa líquido, né? Disponibilidade menos a dívida bruta. Então ela fica com essa dívida de 130 milhões. Mas de 2010 em diante, o caixa, a dívida líquida é negativa. O que significa uma dívida líquida negativa? Significa que ela não tem dívida, né? Que na verdade ela tem dinheiro sobrando. Então tá aqui, ó. Vamos ver o percentual evolutivo dessa sobra. Então quase 850 milhões aqui em 2010, se mantém aqui nos 800 milhões em 2011, perde aqui bastante caixa em 2012, né? Deve ter feito algum investimento. 2013 se mantém estável, 2014 tendência de alta, cai um pouco em 2015, sobe para casa de quase 1,2 bilhão em 2016, cai para 1 bilhão, sobe para 1 bilhão e meio quase em 2017, se mantém estável em 2018 e cresce mais ainda aqui em 2019. Então hoje a empresa tem uma dívida líquida negativa de quase 1 bilhão 650 milhões. Vamos ver aqui a evolução desses números. Opa. Ó, a dívida bruta da empresa ela vem decaindo ao longo dos anos numa taxa anualizada de 5,23%. Né? Ou seja, a empresa vem cada vez menos precisando de empréstimos. Eu acho que ela pega esse empréstimo aqui, na verdade, para algum efeito contábil, né, para ter alguma vantagem para a empresa, porque pelo caixa que ela tem, ela não precisa se endividar. Então, né, vamos ver aqui. Então, vamos ver essas relações. A dívida bruta sobre patrimônio líquido. Vamos lá, o amarelinho aqui, só para prestar atenção. E a gente tem aqui tudo verdinho. O que quer dizer aqui esse verdinho? Porque não tem porque o índice está muito bom, né? Então o índice estando aqui tão perfeito assim, tá tudo legal. Dívida líquida aqui sobre a EBITDA inexistente, né? Porque não existe dívida líquida, a dívida líquida é negativa, então tudo verde aqui, não tem nem o que fazer aqui de comentário. Então em termos de endividamento, a empresa está perfeita, né? Então pronto, gente, a gente terminou aqui de fazer esse preenchimento. A gente não vai fazer o percentual evolutivo aqui, porque as coisas só decaem, não há dívida. Então, não havendo dívida, não tem porquê de fazer o percentual evolutivo. Vamos aqui, a gente vai colocar agora o código da ação. Opa! Estou aqui com outra empresa na cabeça. Pronto, colocando aqui, automaticamente ela gera diversos índices para a gente, né? Vamos fazer aqui logo um comentário aqui embaixo. Então, ó, a gente fez aqui todo o preenchimento presente em 2009, não consolidado, 2019, desculpa, e fez todos esses anos para trás. Então a gente fez o histórico aqui de 10 anos da empresa, fez a avaliação aqui ano a ano, viu percentuais evolutivos, viu a questão de dívida, viu a questão da evolução da eficiência da empresa ao longo do tempo. Com base nesses históricos aqui, a gente gerou taxas anualizadas de crescimento ou decrescimento. E aqui, com isso,
a gente tem uma série de fórmulas matemáticas que a gente traz esses valores para projeções futuras, né? Alguns cálculos aqui a gente gera valores na perpetuidade e traz depois todos esses valores futuros a valor presente e vão gerar os nossos valuations aqui na parte de cima. Então, ó, preencher tudo isso daqui, colocar o código da ação, a gente vem para cá e ele já gera todos as nossas projeções futuras. Então, com base nisso aqui e nisso aqui, a gente vem para cima aqui de novo, né? Então, para que esses cálculos todos funcionem, a gente faz aqui com base nesse agrupamento de células, que são os referenciais de projeção de ganho, né? Tudo parte aqui da taxa base de juros da nossa economia, da Selic, 5%, só que aí a gente vai adicionando algumas coisas. Eu costumo deixar aqui um prêmio de risco padrão de 25%, né? Só que a gente pode fazer alterações, a gente vai brincar com ele aqui no final. E o índice de crescimento projetado também, a gente costuma colocar aqui um escudo, né? Eu chamo ele de escudo do nosso dinheiro, porque com base no que a gente projeta aqui, a gente está sendo mais conservador, mais ousado, está acreditando um pouco mais na empresa, um pouco menos, está achando que ela vai crescer mais ou menos, tá bom? Então a gente brinca com ele aqui no final também. Então, preenchido tudo isso, gente, a gente começa a gerar aqui também as médias históricas. Vamos lá, vamos trazer aqui, eu vou deixar logo tudo preenchido aqui, para a gente dar uma acelerada nesse ponto. Acho que quanto menos tempo a gente perder aqui no final, mais a gente se atém ali ao valuation, né? Mas antes disso a gente vai passar por alguns índices fundamentalistas históricos. É importante a gente entender a parte histórica da empresa, porque existem empresas que sempre estão caras, né? Então são ativos assim que a gente jamais entraria. Mas aí a pessoa vai dizer, não, se a empresa sempre é cara, então eu não vou conseguir entrar naquela empresa. Só que há momentos para quem acredita que preço não importa, há momentos de entrada também. Há momentos de compra daquela empresa. Então a gente vai avaliar em que momento que a Grendene está aqui com relação ao seu histórico. Então vamos lá. Média histórica, né? Tem aqui todos os anos, 2009, 10, 11 até 2019. Então a gente vem aqui a cotação evoluindo em 2009 de R$ 4,85, decaindo em 2010 para R$ 2,85. Se mantém aqui estável em 2,92 em 2011, sobe em 2012, sobe bem em 2013, cai em 2014, se mantém mais ou menos estável em 2015. Isso aqui são médias, tá, gente? O que é que eu faço? Eu pego todas as cotações, por exemplo, em 2015 aqui eu pego todas as cotações de 2015, somo todas elas, divido pela quantidade de pregões que tiveram no ano. Então tem que fazer toda essa tabulação para gerar esse número aqui. Isso aqui não é uma cotação aleatória, é uma média, tá bom? Então 2015 5,71, se mantém estável em 2016, 2017 volta a crescer, cai um pouco em 2018, com a média de 2019, né? Lembro que lá no começo do ano a ação estava mais barata mesmo. Então se eu somar todas as cotações que ocorreram hoje, que ocorreram nesse ano, de 2019, dividir pelo número de pregões, a gente vai encontrar esse número médio aqui de 8,28, né? Então a gente olhando aqui rapidamente em cima, a gente já vê que ela está numa tendência de alta, né? Tendência grande de alta, inclusive. Vamos voltar aqui. O PL. Como é que é o PL histórico dela? 2009, 14,5 anos. 2010, 8,3, 8,6, 7,3, 14. Dá uma variada boa, né? Cai aqui para metade, né? Depois duplica aqui. Em 2014, 9, 9,6. Mantém estável aqui nesses 2 anos. Decai em 2016. Volta a subir em 2017. Continua subindo em 2018. E continua subindo em 2019, né? Como é que está o PL? Como é que tá a gente já viu como é que está o preço hoje, né? Está 11,14. A média do preço está aqui em 2019 de 8,28. E qual é a média da SPL nesse ano? Essa aqui, ó, 13,9. Qual é o PL que a gente está agora? Preço sobre lucro atual na última cotação é essa bem aqui, é esse aqui, 18,8. Ou seja, uma forte tendência de alta. A gente sai aqui dessa média de 13 nesse ano ainda para 18, tá? Crescimento evolutivo da cotação, 5,50, 5,5% em taxa anualizada, né? Então, a gente for comparar aqui com lucro, a gente ainda está melhor, né? O lucro está crescendo mais do que a cotação. Mas isso a gente trazendo para a cotação média, tá? Se eu pegar aqui e jogar esse número, esse bem aqui, só para a gente fazer um adendo.
A gente vem aqui, seleciona a cotação, ó. Então, ó, a cotação, na verdade, com o preço de hoje, né, não com a média de 2019, ela tem crescido em taxa anualizada de 8,67%. Então, ela cresce mais do que o lucro. Então, ela está com lucro e mais uma expectativa, né? Tem mais um ágio aí em cima da empresa. O mercado está acreditando que ela vai continuar apresentando números bons e números crescentes, tá, gente? Vamos lá. 8. Pronto, só arrumando aqui alguns dados. Vamos aqui, o preço sobre o valor patrimonial, né? O que é isso aqui? Que é o PVP, para quem não sabe. É o preço da cotação dividido pelo VPA, pelo valor patrimonial da ação, né? Números acima de 3 é indicativo de que a ação pode estar cara. Valores abaixo de 1 indicam que o mercado não acredita no potencial dela. Então, vamos aqui. 2009 a gente vê um PVP de 3, né? Isso aqui tudo como médias, tá, gente? Tudo é média. O ano todinho somado, todos os PVPs, todos os VPAs, enfim, tudo. Então, 2010, 1.5, 2011, 1.5, 1.6, 2.9 em 2013, volta a ficar cara aqui. 2012, 2014, 2.0, tá um preço ok, preço ok, e ó, 2019, de novo, ela já começa aqui a ficar esticada essa ação, né? Isso nesse valor aqui de 11.4, né? Deixa eu, inclusive, voltar isso aqui, porque a gente desconfigurou ali, deixei o pronto, é 8.28, é a média dele. Então, ó, vamos voltar aqui, certo, os valores tá tudo ok. Então, ó, em 2019 ela está mais ou menos compatível com 2012 em termos de PVP, né? Em termos de PL, em média, também está do mesmo jeito, mas quando a gente traz para o valor presente aqui, ó, o PL não é 13,9 a média, então ela está numa crescente muito forte, PL 18,8 e o PVP, que era 2,1, está 2,80, está chegando aqui no meu limite de 3. A ação está quase ficando assim muito esticada. Então vamos ver aqui agora a questão do preço sobre a bit e o EV a bit. Né? Aqui eu não vou me ater muito para a gente ir logo para cá e não demorar tanto. Então a gente vai só olhar aqui, ó, a questão de cores. Então, ó, aqui estava esticado, mais ou menos, um pouco esticado. Ó, aqui estava com um preço maravilhoso. Aqui, ó, tudo é um indicativo bom aqui, ó. Tá ok o PVP, o preço sobre a bit também tá ok, o EV a bit tá numa taxa boa. Então aqui é um bom ano foi um bom ano para se comprar essa ação com desconto. 2013 aqui a gente vem, não tá tão legal, 2014 tá ok, 2015, aceitável aqui em 2016, 2017 não tá tão bom, 18 também não, e 19 nem na própria média, né, considerando que esse 8.28 tá tão bom. Então, se a gente for ver aqui o valor presente, ó, preço sobre a bit já está 26 aqui, e o EV EBIT, né? Aqui é o preço sobre a bit, né? O EBIT por ação, e o Enterprise Value sobre EBIT por ação também, né? Enterprise Value dividido pelo EBIT. Então a gente vem aqui, ó, esses dois valores já estão ficando esticados também, não está demonstrando que a empresa está boa para compra, né? Não estou falando que a empresa não é boa, a empresa é maravilhosa aqui pelo que a gente estudou aqui embaixo, mas parece que o valor está ficando bem esticadinho. Então, gente, agora a gente vem para o nosso valuation mesmo. Fez toda essa análise aqui, viu fundamentos, né, viu vários índices, fez toda essa evolução aqui dos balanços da empresa, viu aqui a questão do histórico passado, viu a projeção aqui que foi gerada para o futuro aqui, e no final a gente tem esse cálculo, né? A bolsa ainda não abriu hoje, eu estou fazendo aqui antes da abertura da bolsa, mas esse aqui é o fechamento da data anterior, por isso que não está atualizando esse valor, tá? Esse valor aqui é dinâmico e ele fica crescendo e fica variando, né? De acordo com o humor do mercado. Então o que é que a gente tem aqui? Em termos de dividendo, ela é uma empresa que paga um dividendo, mas ela paga um dividendo o último dividendo dela aqui do acumulado dos 12 meses, 27 centavos. Então ela está pagando um dividendo em cima desse preço aqui de 2,40%. Então, eu coloco esse percentual aqui ao lado, que é comparando o yield da empresa, né, o dividend yield dos 12 meses, com o valor da Selic de 12 meses. Então, a Selic paga ao ano 5% e a Grendene está pagando ao ano
2,40. Então, não é uma empresa assim de dividendos, né? Não dá para deixar o dinheiro dela lá esperando que a empresa não cresça e a gente fique só recebendo o dinheiro acima da taxa Selic, né? A gente tem que ter, já que a empresa não cresce aqui não tem um dividendo tão suculento assim, né? Tão pomposo, a gente espera crescimento da empresa, né? Então, ela é uma empresa que a gente viu aqui que ela vem crescendo ao longo do tempo, vem crescendo de maneira bem consistente, ó, todas as taxas estão muito bonitas aqui. Então, ela paga um certo dividendo e também bota dinheiro no bolso do acionista, se valorizando, né? Fazendo a empresa crescer e trazer mais lucro. A média dos últimos 20 pregões, ó, a gente está aqui de 10,46 o preço, né? Então a gente está com downside aqui de 6%,10. Está mais caro nesse valor de hoje aqui. Se a gente for ver aqui as cotações anteriores, as 30 últimas cotações, 10,30, downside de 7,54, vai ficando mais barato, né? Então, ó, R$ 10 aqui, a média, é média, tá, gente? Somando todas as cotações de fechamento, né? Todas essas 50 cotações aqui, dividido por 50 cotações. Dá isso bem aqui, dá R$ 10. Então, ó, downside para o preço de hoje, 10,23%. Lá atrás, 150%. Ó, ficando mais barato ainda ali. Ó, cheguei a ver esse preço aqui esse ano, tá? Ó a diferença aqui que tá. 11,14, né? Aqui tava uma entrada muito boa. Vamos deixar aqui os 20, né? O que é que isso aqui demonstra, gente? Demonstra que a gente está numa tendência de alta desse preço. Esse preço aqui está demonstrando que ele vem crescendo constantemente ao longo do ano, né? Só que aqui a empresa vai ter que confirmar esse crescimento com os balanços, né? Do quarto trimestre, os números dela do quarto trimestre. Então, se isso confirmar, esse preço aqui crescente está mais do que justificado. Só que a gente fica dependendo desses balanços. A tendência que ela demonstra aqui no acumulado de 2019 é que a tendência é de queda, tá? Não é de subida, mas vamos aguardar. Então, pelo valuation aqui do lucro líquido, né, pelo crescimento desse lucro, a empresa tinha que ter um preço de R$ 9,22. Então, ela está hoje com R$ 11,14. Então, ela está com downside de 17,19%. Então, não está bom para compra. Segundo os meus critérios, tá, gente? Para mim, na minha avaliação, para minha própria compra pessoal. Do fluxo de caixa descontado, ó, isso aqui já é interessante. Ó. Já no fluxo de caixa descontado, que é um valuation muito forte, aqui os dois que eu acho mais completos são esses aqui. O mais utilizado pelos especialistas da área, né, é o fluxo de caixa descontado. Pelo fluxo de caixa descontado aqui nos meus cálculos, ela está apresentando um upside de 5,46%. Então, da compra. Tá? De acordo com esse valuation aqui, a empresa ainda está num preço justo, dá para comprar ela com segurança. Né? Com o valuation do book value, ela teria que custar 5,70, então está com downside de 48%. E pelo valor intrínseco de Graham, ela tem que estar custando 7,26%, então está com downside de 34%. Agora aqui aquela brincadeirazinha final, né? Exposto aqui todo o nosso quadro geral. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês entenderem qual é a correlação, né? Lógico que tudo está linkado, né? Existem diversas fórmulas aqui, diversos índices que um depende do outro. Então, quando eu mexer no percentual desse aqui, vai alterar tudo. Mas a gente vai se ater bem aqui. O que é que isso aqui faz a correlação? O prêmio de risco, o que é esse prêmio de risco? É o que eu espero receber minimamente acima da Selic. Né? Então eu quero ter um retorno com essa ação, seja em crescimento, seja em dividendo, seja o que for. Eu quero ter um retorno de pelo menos 25% acima da taxa Selic. Então eu quero investir determinada quantia e ter determinada quantia de volta. Eu não quero só a taxa Selic, porque se for para investir só para ganhar a taxa Selic, eu vou para a renda fixa, que é muito mais seguro. Então a gente adiciona aqui um prêmio de risco. Se eu colocar esse prêmio de risco aqui, não, tudo bem, eu me contento só com 15%. Né? Aí ele já cai um pouquinho aqui a questão do lucro líquido. Downside já não é mais tão alto, já cai para 6,15%. Eu vou falar, não, eu só quero, se tiver pelo menos 5% acima da Selic de ganho, eu invisto. Então, ó, já dá um upside aqui.
Já dá um upside de 4,89. Só que quanto mais você mexe nisso aqui, deixando mais frouxo, se contentando com menores ganhos, né, perante o risco que você está correndo, porque renda variável tem risco, tá, gente? Mais exposto você fica e menos margem de segurança você tem para o seu dinheiro. Então, eu costumo deixar aqui os 25% mesmo, eu acho de bom tamanho. A ação aqui teria que estar custando 9,22 para fazer essa compra, de acordo com esse crescimento desse lucro. Né? Se o lucro tivesse crescido mais, porque a gente viu aqui que a taxa média de crescimento do preço está maior do que a taxa média de crescimento aqui anualizada do lucro, então por isso que dá essa discrepância. Então a ação não está com preço tão legal de acordo com isso. Esse outro índice, ó, se a gente for dar uma brincada com ele também, o que é isso aqui? Isso daqui é o que eu espero que a empresa vai crescer. Então hoje, analisando esse acumulado de 2019, o que é que eu percebi? Eu percebi que a empresa pode estar com uma tendência de queda, mas vindo os números do quarto trimestre, né, que deve ser um trimestre forte para ela, deve ser o melhor do ano, pelas características do setor, do negócio que ela está envolvida, pode dar um crescimento. Só que, como ela está com uma tendênciazinha aqui de queda, eu não vou colocar que ela vai realizar 100% da média histórica dela. Então, o que é que eu costumo colocar? Eu deixo 50%, que é justamente a minha segurança. Eu acredito que ela vai realizar 50% daquilo que ela vem demonstrando que ela realizou nos últimos 10 anos. Então, é uma margem de segurança para proteger o meu dinheiro e para ver se a ação está barata, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui, não, eu acredito que essa empresa vai fazer pelo menos 75%. Vou ser um pouco mais arrojado, não vou ser tão conservador, mas mesmo assim vou colocar uma margem de retirada de 25%. Então 75% eu acredito que ela vai fazer. Ó, mudei aqui, já aumentou meu upside no fluxo de caixa. Tá? Entenderam aqui como é que vai acontecendo? Então, se eu acreditar, não, eu acredito que ela vai fazer 100%. 100%, ela vai crescer na mesma taxa que ela cresceu. O upside agora vai para 39%, vai ficando maior ainda. Não, eu acredito que ela vai crescer isso aqui e eu não preciso de uma segurança aqui de prêmio de risco, que eu acredito que a empresa vai decolar. Então eu boto aqui, só quero 5%. Pronto, então tudo começa a melhorar quando a gente vai afrouxando mais aqui esse campo, né? Mas voltando para o nosso padrão, a gente tem aqui, pronto, então a gente tem pelo lucro líquido, teria que estar em 9,22, e pelo fluxo de caixa descontado, a ação poderia custar até 11,75, ela está hoje 11,14, então está com upside aqui de 5%. Minha percepção sobre a empresa, eu vou esperar um pouquinho para ver se realiza a compra dentro dela ou não, mas a empresa como um todo aqui demonstra ser muito boa, muito redonda, né? Ela está muito bem alinhada. E eu só espero ter um preçozinho de compra melhor. Se eu conseguir esses dois valuations aqui com upside, eu devo entrar certamente nessa empresa. Tá bom, gente? Lembrando mais uma vez, curtam os nossos vídeos, gente, porque a curtida ela ajuda o nosso canal a crescer. Se inscrevam para receber diariamente também as nossas avaliações e ativem os sininhos das notificações. Mais um lembrete também é que não é indicativo de compra, tá? Essa análise. Eu só estou mostrando qual é a minha percepção sobre a empresa, como eu faço para analisar ela, como eu faço para ver a parte fundamentalista e como eu faço a precificação da empresa, né? Como é que eu faço o meu valuation. Então, gente, eu agradeço a todos que estiveram comigo até agora. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos comprar barato. Abraço.